como é que é a história de Elias, né? A história de Elias começa muito tempo antes dele, né? O rei da época, eu acho que se chamava Acabe. Deixa eu ver se eu pego o nome dele. Acabe, né? Esse rei, infelizmente, né? Ele traiu a tradição judaica da época e casou-se com uma mulher filisteia, se não me engano, uma coisa, ou uma mulher de um outro povo não judeu, né? Primeiro problema, é proibido naquele tempo? Era, né? Por quê? Vamos analisar isso. Porque quando a pessoa se casa com uma outra pessoa de uma religião diversa da sua, ela vai ensinar aos seus filhos e vai implantar dentro da sua casa uma religião que não é a sua. Ainda mais se esse homem for uma pessoa fraca, que nem era Acabe. Acabe era rei, mas era um sujeito muito fraco. Como era fraco aquele homem. E acontece exatamente isso, né? Então, ele casa com essa mulher, e essa mulher traz para dentro da casa do rei toda a sua falsa religião. Ela, a mulher dele, agora vai me faltar a palavra, tinha um nome assim, bem diferente. Eu não vou perder meu tempo aqui descobrindo o nome dela, não. Mas é uma mulher um nome bem diferente. Bom, o que acontece é que ela trazendo o costume, né, errado para dentro da casa do rei, o rei começa a não praticar o seu costume, a sua religião, né? Porque é a mulher que organiza a casa, não é o homem, né? E a mulher que vai dar o ritmo da casa e muitas das vezes vai fazer que o homem pratique a religião. É assim que é feito. Naquele tempo e até hoje, na maioria das vezes. Então, o que aconteceu com aquela mulher acabou trazendo para dentro do reino de Israel a adoração a Baal. Né? Baal é um demônio que era adorado lá pelos filisteus, e que curiosamente eu até descobri mais coisas até sobre ele. Baal vem na verdade, de Baúl. E isso é uma tradução, né? Baúl quer dizer Senhor Touro. Que coisa bem... A princípio eu achei uma coisa meio absurda, né? Mas depois eu fui estudando mais, e aí eu fui descobrindo que essa criatura era representada por um ser que era metade homem e metade touro, né? O famoso Baal, que vem de Baúl, que na verdade ele é metade homem e metade touro. Essa criatura que era adorada por essa filisteia e seu povo, e trouxe esse costume para dentro de Israel. Pegou o rei, aquele negócio, aqueles servos do rei, você não vai contrariar o rei. Escamaram, né, se apropriando, aquele negócio todo, foi se ajeitando o rei, se ajeitando. Aí que acabou que a camada toda de cima da sociedade começou também a adorar Baal, né, largou o Deus de Israel. Aí depois aquele negócio foi se impregnando na sociedade como um todo, né? Começou, vocês estão vendo, pelo poder político. Depois isso entrou pelo poder eclesiástico, pegou, né, a maioria dos sacerdotes também pararam de fazer o serviço do templo para o Deus vivo, Yahvé, e começam a fazer dentro do templo santo de Deus a adoração a Baal, né? Abominação da desolação. Você vai ver, lembra disso? Né? Então, quando chega no templo santo de Deus, essa questão, eles param o sacrifício santo para Deus e começam a sacrificar para Baal, botam uma imagem de Baal lá e começam a adorar Baal. Ali começou os 3 anos e meio, né?
Deu para ver? Eu queria só falar o contexto, eu não estou indo muito no detalhe, senão a gente vai falar horas aqui. E o que acontece? Nesse tempo surge, Deus chama Elias. Deus chama Elias e manda uma coisa muito interessante, né? Elias é um cara de muita fé, né? Que ele vai, chega para o rei e fala que ele está errado, que ele agora é um idólatra, ele é um apóstata, ele deixou o verdadeiro Deus de Israel e levou aquela praga toda para o povo. Ele contaminou tudo. E assim foi feito. E Elias foi lá e falou isso tudo e falou a profecia, o resto da profecia. Durante o tempo do teu castigo, não choverá em Israel. E foi o que aconteceu. O rei ficou irado. No começo ele se conteve um pouco, porque ele era um profeta. Daqui a pouco não se conteve mais não. Como, né, já estava no tempo dos 3 anos e meio, né, ele vai perseguir o Elias e todos aqueles que têm a fé israelita, hebraica, né, não sei como falar agora no momento. E começa a perseguição. O que acontece? Elias, escutando a Deus, o que ele vai fazer? Deus dá uma ordem para ele. A ordem que Deus dá para ele é muito legal, cara. Deus manda. Eu não sou bom de procurar coisa na Bíblia assim, não. Eu vou falar de inspiração. Deus manda ele ir para a nascente no Monte Horebe, se eu não me engano. E a promessa de Deus é a seguinte: vai para lá, que lá tem água, lógico, a nascente, e eu vou te mandar comida, né? Pelos pássaros. Eu fico pensando assim, se eu sou Elias, eu falo, meu Deus, agora se estava ruim, piorou. Porque eu falei pro rei, estou sendo perseguido para ser morto, e Deus me dá uma ordem que é mais louca, para me esconder no Monte Horebe. A parte de água eu entendi, mas a parte de pão e carnes e comida, Deus falou que vai providenciar pelos pássaros. Meu Deus, como é que vai ser isso, né? Meu pensamento analítico seria rapidamente esse, né? Mas ele vai lá, supera aquele negócio todo e vai. Ele vai para esse local e realmente acontece aquilo. Aí nós temos que ver que isso é para que nós creiamos no que aquilo que Deus vai fazer. Deus arranjou um retiro, né, para Elias ser salvaguardado a sua vida naquele tempo, que era aos pés do Monte Horebe, na determinada nascente que Deus escolheu. E ele fica lá e ele vive lá durante 6 meses desta forma. Já pensou você morar no local, tá assim, a água tá ali, tudo bem, mas a tua comida diária, isso depende da providência divina, e nessa providência divina é feita por pássaros. Isso é fé. Né? Já pensou se você tem essa capacidade de crer que Deus vai providenciar algo desse nível para você, né? Muitos vão passar por isso e vão ter que exercer essa fé, ok? E isso acontece durante 6 meses, tá bom? Passados 6 meses, a seca era tanta que a água do Monte Horebe seca, a nascente de lá seca, né? Uma coisa que nunca tinha secado, mas seca. E aí Elias vai conversar com Deus: e agora, Senhor, secou a nascente, o que eu faço? Aí vem a coisa mais legal. Por enquanto, Deus deu para ele um local que tinha água e uma providência divina diferente, né? Mas tudo bem. Aí Deus chega para Elias e fala assim: você vai
para o meio do deserto, para um lugar lá no meio, e vai encontrar uma viúva. Esse local, se não me engano, chama-se Serepta, uma coisa assim. Ou seja, é fora do território de Israel, e Deus manda ele para uma pessoa que não é da fé dos hebreus. Olha que loucura. Isso antigamente seria uma coisa terrível. Mas olha a providência de Deus. Mandou ele para esta viúva no meio do deserto. Lá encontrarás uma viúva. E descreveu o local, assim, 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 vai e parte andando. E lá foi ele. O homem de fé, imagina. Ele chega lá, eu vou explicar por quê. Ele chega lá, encontra com a viúva, né? E a casa dela, tudo conforme Deus explicou, era mãe de um filho, tudo como Deus explicou. E aí ele começa essa nova etapa. Nessa nova etapa, olha que loucura, quando naquele tempo uma mulher ficava viúva e o marido dela que morreu não tinha irmãos, era quase que uma pena de morte, porque ela não teria como sobreviver. A mulher perdeu o marido, ela estava vivendo, né, porque ela falou, só tem aqui um punhado de óleo, um punhado de trigo, que não dá para muita coisa. Ela já está usando o final das economias dela, da sobrevivência dela, sabia que ia morrer em pouco tempo. Ela recebe o profeta, obedece a ele. Olha que coisa louca. Isso me ensinou a providência divina, eu não sei o que é. Obedece a ele, ele manda fazer o pão que amanhã vai ter mais. E de fato tem. Mas na cabeça do hebreu, ele sabia que era uma mulher que já estava para morrer. E Deus manda Elias, para sobreviver junto com esta mulher viúva no meio de um deserto que não tem condição nenhuma, no meio de uma grande seca. E ele crê que Deus vai fazer isso tudo acontecer de um jeito que ele não sabe como é que é, mas ele acredita e ele vai. Ou seja, se ele pegou uma primeira fase do deserto no pé do Monte Horebe, e ele vai para o deserto profundo. Viúva de Serepta é o deserto profundo, é a provação mais profunda, e na provação mais profunda tem um milagre maior de Deus. Isso é muito importante para aqueles, principalmente que têm conhecimento, mas aqueles que são chamados a passarem pela grande provação, grande tribulação, porque eles vão passar por isso também. Deus vai mandar vocês para esses locais, né? Acho que Nossa Senhora chama eles de retiro, mas não é colônia de férias, ok? Então ele chega lá, acontece aquele negócio todo, a viúva faz o pão com óleo que tem, com óleo, com tintal, tudo que ela tinha, acaba tudo, ela faz, é a última refeição que ela está fazendo, ela sabe disso. E Elias está com fome, é dado ao profeta, a ela e ao menino, e todos comem e bebem a sua última refeição. E depois, acabou o dia, vão dormir. No dia seguinte, o vasilhame da mulher está cheio da comida de um dia. E a mesma coisa acontece com o óleo. Está lá o suficiente para um dia, as refeições do dia. Ela fica meio sem saber o que falar, fala com Elias e fala, providência divina, faça a comida de novo, como tem que ser feito. E isso aconteceu, né? Todos os dias, durante 3 anos. Pegou o tempo? 3 anos. Soma aí. Durante 6 meses, ele ficou embaixo do Monte Horebe. Depois, acabou a água, Deus mandou ele para a viúva de Serepta, e lá ele ficou durante 3 anos, ou seja, 3 anos e meio, igual Daniel, igual Apocalipse, igual todas as vezes, sempre 3 anos e meio, ok? Quando faz os 3 anos e meio, acontece até que o filho da viúva morre. Aí, a viúva toca fogo na casa. Não é que ele botou fogo, mas bota, fica lógico, desconsolado, aquela coisa toda, como é que o profeta de Deus está ali, e aí cai de pau em cima dele, né? Ele fala, calma,
pega a criança morta, leva para o quarto de cima e começa a orar. Ele ora durante o tempo, eu não sei, mas ele reza 3 vezes. Na terceira vez, Deus ressuscita o menino. Depois que ele ressuscita o menino, Elias vai lá e entrega o menino à mãe. E a mãe vai falar uma coisa: agora vejo que verdadeiramente tu és um profeta de Deus. Ela viveu 3 anos da providência divina, né? Do milagre acontecendo do pão e do óleo. E ela duvidava. Então não era a fé daquela mulher que fazia o pão voltar, mas a fé de Elias. Deus usa a fé de Elias. E vocês vão ter que ter fé. Percebeu? Né? Aí que ela vê. E nessa hora, logo depois, Deus pega Elias e manda ele voltar. Deus fala assim: vai, apresenta-se diante de Acabe. Não, desculpa, vou ler de novo. Passando algum tempo, foi no 3º ano, nesses termos: vai apresentar-se diante de Acabe, vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi se apresentar a Acabe, né? Deus dá a ordem que ele vai e depois ele vai fazer chover sobre a terra. A fome, a situação. Fome devastava violentamente a Samaria. Ou seja, a situação não era nada boa. Então, se tem fome, tem revolta, tem tudo acontecendo de errado. Acabe mandou chamar Abdias, seu intendente, é o general dele. Acabe o rei, o Abdias é o general, que mandou procurar Elias e matar todo mundo, tá? Abdias era um homem que temia o Senhor, mas ele ficava inquieto. Ele não falava que temia o Senhor, ele executava o que o rei mandava, senão ele estava morto. Ele fala: Jezreel massacrou os profetas do Senhor, e ele, Abdias, secretamente ele conseguiu pegar 100 deles, profetas e sacerdotes, conseguiu pegar 100 deles e escondeu em 2 cavernas. Retiro, providência. E mantinha eles lá, né? Com comida, essa coisa. Onde eles tinham providenciado o que comer e beber. Isso tem 3 anos que os caras estão lá, tá? E aí ele mandou, depois que ele mandou procurar Elias e tudo, porque o ódio de Elias era uma coisa fantástica, né? E Elias se encontra com Abdias nessa volta e fala assim: vai falar teu rei, que eu vou falar com ele. Não faz isso, ele vai te matar e depois vai me matar. Vai falar porque o Senhor mandou. Quando falou assim, ele recuou e foi falar. Depois disso, acontece exatamente aquilo que a gente conhece, né? Daquele evento que foi os 450 sacerdotes e profetas de Baal contra Elias, fazendo sacrifício. E não, logicamente, o sacrifício feito a Baal não deu em nada, óbvio, e Elias ainda mangava deles, né? Ainda ficava rindo deles. Não vai fazer mais nada, não, grita mais alto, vai que teu Deus está surdo, vai que ele está dormindo. Ainda ficava lá sacaneando, né? Aí quando acabou, ele falou: não deu nada, depois de 2, 3 horas fazendo aquele teatro lá, ele falou: agora se afasta. Agora deixa isso aí, eu vou fazer o local do ritual real de Deus. Pegou, fez lá uma nova mesa de oferta com 12 pedras, como as 12 pedras dos filhos de Israel, as 12 tribos. Botou lá o novilho todo despedaçado, botou madeira, encharcou aquilo tudo de água. Orou ao Senhor pedindo que ele mostrasse que verdadeiramente ele era Deus, para o povo ver e se reconhecer, e que ele era profeta. E aí o fogo do céu veio e queimou tudo. Não deixou nada. Nem água, nem pau, nem pedra, nem nada. Queimou tudo. O fogo foi muito intenso. O povo maravilhado começou a proclamar Deus como Deus. O Senhor Yahvé era o verdadeiro Deus. O povo ficou revoltado com aqueles profetas todos, e Elias falou: reúne todos. Levou para um vale ali do lado, matou tudo. Não tinha conversa com Deus. Vamos ter misericórdia, não sabia fazer. Mata tudo. E esses profetas e sacerdotes de Acabe, na maioria deles eram judeus, tá?
Eram os antigos sacerdotes de Deus, que se voltaram contra Deus. Passou todos eles. Né? E aí, só que Acabe, com aquela situação toda, ele dá 2 pés atrás e só se ferrou. Ele está para perder o reino, ele perdeu o controle do povo, ele viu que o outro não era Deus porcaria nenhuma, não ia salvá-lo, ele deixa tudo aquilo acontecer e fica meio em estado de choque, sem saber o que fazer, e vai para casa. Deus sabia que ele ia trair de novo. E vê o que Deus fala. Depois ele fala assim para Elias: vai, eu não vou achar isso no texto, mas no texto vai dizer mais ou menos assim: vai e encontra, são 7.000 homens que não adoraram Baal e são fiéis a mim até hoje. E dentre esses, Deus escolheu para ser o novo comandante, o novo sacerdote, são 3 especiais que ele escolheu para postos especiais, ungiu esses 3, né? E mandou reunir esses 7.000 homens. Vamos lá, primeira coisa, 7.000 homens, não é um texto figurado. Quer dizer, um número completo de homens de cerca de 7.000 dentro da população toda de Israel. Ou seja, aquilo lá devia ter algo em torno de, uns 500.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, não sei exatamente, né? Mas era na faixa de... né? Mas só sobrou 7.000 pessoas fiéis a Deus. Bota aí 500.000 pessoas, que é muita gente já. Mas só 7.000 ficaram fiéis. O resto todo era infiel. Deus só confiava nos 7. E Deus mandou reorganizar e limpar a casa. Então esses 7.000, depois eles se reúnem e o rei vai perder o trono. Sai desses 7.000 com esses 3, tá? Mas não vou entrar muito nesse tema porque não é o tema aqui. E aí, só para você ver, quem ficou fiel foram só esses 7.000, né? O profeta Elias, os 100 profetas, e na verdade acho que não eram bem profetas, a maioria deles eram sacerdotes, que ficaram escondidos, e esses 7.000 no meio do povo. Esses são aquilo que Deus chama de pequeno resto. Você pode ter certeza que Deus refez esse povo todo usando os 7.000. A maioria do resto, Deus dá um jeitinho nas gerações e some aquelas famílias todinhas. Então, é importante entender essa questão do Elias, dos 3 anos e meio, como é que foi a divisão, onde é que ele estava, como ele sobreviveu a esse tempo todo, como foi a vitória dele, como isso tudo operou, porque da mesma forma que operou com Elias lá atrás, será operado hoje, ou quer dizer, no futuro próximo, né? Quando chegar aos 3 anos e meio da grande tribulação. Convidamos vocês a se tornarem membros do nosso canal, clicando no botão Seja Membro, embaixo de todos os nossos vídeos. E agradecemos a todos que já são membros, especialmente a esses membros irmãos e anjos da guarda. Que Deus abençoe a todos vocês. Se não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e deixe seu like. Paz e bem.